Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luciano para mais uma videoaula. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Segue também lá no Facebook e no Instagram. O link está na descrição dos vídeos, beleza? Então vamos para a aula? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Barroco, que foi o estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no final do século XVIII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costume, valores, relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grandes ostentações, extravagância entre os grupos beneficiados pela riqueza da colonização. Então aqui a gente teve todo aquele renascimento, toda aquela questão da ciência, aquela volta aos valores grecos romanos. E aí, com o final do Renascimento, surge o que? A gente vai chegar no Barroco. Aqui é uma tentativa da Igreja Católica retomar o poder que ela havia perdido na Europa. Então as obras vão ser aquelas obras lindas, os textos vão ser aqueles textos mais bem elaborados, vão ser aquela obra mais rebruscada, aquela coisa diferente daquele rústico que a gente tinha no humanismo, daquele rústico que a gente tinha no trovadorismo, porque aqui a gente tem um homem que pensa mais, a gente tem um homem que é um ser mais pensante. Então, não adianta mais a Igreja Católica querer impor apenas por impor, falar é assim e pronto. Não. Então, ela precisava mostrar o quê? Mostrar poder. Então, ela precisava mostrar o quê? Inteligência. Então, isso se deu o quê? Através do texto, através do rebruscamento, assim, aquela coisa mais elaborada, bem diferente daquela arte rústica. E assim, também a gente vai ter muita questão da dualidade que a gente vai ter muito exagero nessa obra. É, Na literatura, os textos eles refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados detalhes, um jogo de contraste. E acho que a grande palavra no barroco são os contrastes. A gente vai ter muito contraste, a gente vai ter muito oposto, a gente vai ter bem e mal, luz e sombra, é, muito esse dualismo, a gente pode dizer assim, a dualidade presente nas obras. Por quê? Se a gente for parar para pensar, o homem ele estava numa dualidade. Ele ficava entre aquela coisa entre a razão e entre a fé, entre o que eu posso tudo e entre o que Deus deixa. Então a gente vai ter muito esse jogo de contraste assim dentro da literatura. Então assim, são de modo geral, o barroco na literatura ele é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e ideias. Então ele sempre vai ter essa questão de jogar com palavras, jogar com a ideia, porque ele precisa mostrar como eu disse, ele precisa mostrar assim, os textos eles vão buscar essas características, esse texto mais elaborado, mais trabalhado, porque a gente tem um homem mais inteligente. Então, que não é aquele texto para qualquer um entender, aquele texto para que quem se acha superior entende. E a gente vai ter o quê? A volta da igreja. Então, a gente vai ter, assim, acho que como um dos marcos também do barroco, é a contra-reforma, que a gente teve lá a reforma protestante de Martim Lutero, e a gente tem a contra-reforma da igreja católica, que é o quê? Que é uma resposta ao poder que ela perdeu com a reforma protestante. E assim, nos textos eles vão ter muito uso da figura de linguagem, então a gente vai ter metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo, antítese, principalmente acho que a antítese acaba muito, paradoxo. Então as figuras de linguagem elas são muito presentes dentro do texto do barroco, assim. E assim, um exemplo que a gente pode ver assim do barroco, da questão do dualismo, do jogo de palavras, é esse poema, a Cristo Nosso Senhor Crucificado, do Gregório de Matos. Vamos dar uma analisada nesse poema. Ó, meu Deus que está expedente em um madeiro, em cuja lei eu protesto de viver, em cuja santa lei eu hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Então, se você for olhar nessa primeira estrofe, vamos parar para pensar, já mostra um pouco da dualidade aqui, porque aqui ele fala, ó, em cuja lei eu protesto em viver, ou seja, ele não concorda muito com os dogmas da igreja, mas quando ele morrer, ele vai ser julgado pelos dogmas da igreja. Então, assim, aqui ele já mostra um pouco dessa dualidade, ó. Nesse lance por ser derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer.
É, meu Jesus, é hora de ver a brandura de um pai manso, cordeiro. Então, quando ele fala aqui, ó, nesse lance, por ser derradeiro, pois veja a minha vida anoitecer, ou seja, ele está morrendo. E o que, que ele espera encontrar de Jesus lá? Uma brandura de um pai manso, de um cordeiro, então alguma pessoa boa. Então, ele sai daquela coisa do Deus vingativo que a gente tinha, aquela coisa da Inquisição. Então, ele não concorda muito com isso. Ó, ele fala, muito grande é o vosso amor e o meu delito, ou seja, o amor de Deus é grande, o pecado dele também é grande, ó. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Então ele coloca nessa coisa assim, ele coloca meio em xeque a questão assim, né? Porque ele coloca Deus meio em xeque, ou seja, se o amor de Deus é infinito, então Deus tem que perdoar, porém o pecado dele é uma coisa finita. Quando ele morrer, acabou, eu morri, eu não vou pecar mais. Agora não, o amor de Deus, esse amor de Deus é o quê? É um amor infinito. Então, ó, aí ele coloca aqui, ó, essa razão me obriga a confiar que por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor me salvar. Ou seja, ele pecou muito na terra, porém o amor de Deus é infinito. Então o que, que ele espera? Que por mais que ele tenha pecado, na hora que ele morrer, o amor de Deus vai salvar ele. Porque o amor de Deus é maior que os pecados dele. O amor de Deus é infinito. O pecado dele não, o pecado é finito. Então aqui ele coloca que o homem é fraco, que o homem peca, mas que o amor de Deus tem que prevalecer. Então, que o amor de Deus tem que ser maior do que os erros dele. Então, por mais que ele tenha feito qualquer coisa nessa vida, assim, qualquer coisa de pecado, qualquer coisa ruim, ou seja, o amor de Deus é maior do que isso. Então, tá vendo como mostra essa dualidade, como mostra essa dúvida, esse jogo de palavras. E assim, até se a gente for analisar o poema, ele começa aqui, ó. Ele começa lá no poema, ele vai começar, meu Deus que estás pendente no madeiro, então ele coloca Deus. E aí ele vai se aproximando de Deus, quando ele fala, meu Jesus. E aqui, ó, ele coloca que meu Jesus. Então ele vai colocando assim que ele vai ó, pegando uma intimidade maior com Deus. Então para ele Deus não é mais aquela coisa inalcançável como era na Idade Média. E ele coloca em xeque justamente isso, que o homem é pecador, mas Deus é um ser superior, o amor de Deus é infinito, o pecado do homem é infinito. Então, por mais que o homem peque nessa vida, o amor de Deus tem que salvá-lo, porque senão Deus não é tão misericórdia assim, o amor dele não é tão infinito se ele não te perdoa pelos maus que você, pelo mal que você fez na terra. Então, isso aqui, esse poema mostra um pouquinho dessa questão de dualidade. A gente vai ter muito isso, vai ter vida e morte, vai ter claro e escuro, vai ter bem e mal. Então, acho que a grande palavra, assim, para entender a característica principal do barroco é isso, é o jogo de palavras, é essa questão da dualidade. Eu acho que essa é a principal característica do barroco. Em Portugal teve início em 1580, ano da morte de Luís Vaz de Camões, um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação da Acádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo. Então, gente, a literatura, que a gente tem que pensar é isso, é como moda. Você tem uma roupa que está na moda hoje, ela sai de moda, entra outra. Na literatura acontece a mesma coisa. O barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira, lembrando que o barroco ele foi uma obra assim, da igreja, foi assim, principalmente a Igreja Católica, né, que estava ali na frente do barroco. Então foi assim, foi uma tentativa da Igreja Católica retomar o poder que ela tinha perdido. E a principal obra do padre Antônio Vieira foi Sermões, escrita no estilo concepcista. O que é esse estilo? Refere-se ao jogo de ideias, aos conceitos. Então os sermões dele, ele sempre vai jogar essas ideias, sempre vai trabalhar em cima de conceitos. Então, que são uma das características também, característica bem forte dentro do barroco. E assim, o barroco ele também inicia-se durante o período da colonização no Brasil e diversos conflitos com os holandeses. Então a gente assim, o Portugal nessa época ele estava em diversos conflitos. Tinha o conflito com os holandeses que tentavam reconquistar parte do território que estava sob o domínio português. Teve o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha, a Guerra da Restauração. Então tudo isso enfraqueceu os países. Esses fatores foram essenciais para o surgimento de uma crise econômica, política e social. Então, Portugal vivia toda essa crise. Inclusive, um dos sermões do padre Antônio Vieira é sobre a questão da invasão holandesa, né? Que ele até incita os portugueses a pegar em armas e tudo.
Então, assim, Portugal estava sob o domínio espanhol e lutava pela independência que veio só em 1640. No geral, a Europa enfrentava momentos de crise, o humanismo renascentista, em crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Então, é por isso que eu falei, a gente tem o homem numa dualidade aqui. Porque se a gente for olhar, a gente teve o humanismo e o renascimento, e agora a gente tinha aquele religioso medieval, né, o religioso medieval, presente no trovadorismo. Então você tinha essas duas vertentes assim, e isso trouxe essa dualidade dentro do barroco, que não cabia toda aquela questão das descobertas científicas, toda aquela coisa do antropocentrismo, mas também não cabia toda aquela rigorosidade do período medieval. Então a gente tem essa dualidade dentro. Então, assim, gente, em resumo, as principais características do barroco foi exagero e minúcias do detalhe, temática religiosa e profana, dualidade e complexidade, uso de figuras de linguagem, contrastes e conflitos, teocentrismo versus antropocentrismo, cultismo e o conceptismo. Então, assim, cultismo e conceptismo são duas marcas importantes dentro do barroco. Então, ó, o concepcismo ele se refere ao que? Ao jogo de ideias, ao contexto, enquanto o cultismo ele é o que? O cultismo ele é determinado pelo jogo de palavras, que a gente até viu lá no outro poema. Então, são duas vertentes bem presentes assim dentro do barroco. E os principais autores portugueses foram Padre Antônio Vieira, que tem o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima, Sermão do Bom Ladrão. Você tem Padre Manuel Bernardes, que tem o Pão Partido em Pequeninos, Luz e Calor, Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Sonor Mariana Alcofarado e Antônio José da Silva. Todos eles são sempre assim, a obra aqui, a gente volta àquela questão da obra religiosa de novo, em Portugal. Então a gente volta à Igreja Católica tendo força de novo. Tanto é que a gente tem como maior nome aqui o Padre Antônio Vieira, ok? No Brasil, o barroco teve início no final do século XVII, tendo grande influência destaque na arquitetura, escultura, pintura, literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco no Brasil é a publicação da obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi sem dúvida assim, um dos maiores artistas barroco brasileiros. Então a obra do Aleijadinho assim, ela é famosa até hoje aqui no Brasil. Lembrando que o barroco, aqui a gente começa a ver a literatura brasileira, né? Porque então a gente tinha só a literatura portuguesa, o classicismo, na época do classicismo, na época do humanismo, na época do trovadorismo, o Brasil ainda nem havia sido descoberto. Então aqui a gente já tem. Na verdade, o primeiro período literário brasileiro é o quinhentismo, que é chamado também de literatura de informação. E aqui a gente tem o segundo período, que é o barroco. Na verdade, o barroco brasileiro ele vai ser uma cópia das características do barroco de Portugal, até porque toda a nossa cultura ela vinha ainda de Portugal, a gente não tinha uma cultura brasileira ainda. Então, assim, foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. Então, o que a gente teve nessa época? A capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro, então o número de habitantes aumentou muito no país. A gente teve a exploração do ouro, que passou a ser a principal atividade econômica, e o aumento da população proporcionou um forte desenvolvimento econômico também. A gente teve a queda na exportação do açúcar no mercado mundial, então aí nessa época a gente começou o ciclo de ouro, que foi onde Minas Gerais passou a ser o grande foco, porque tinha muitas jazidas ali, e foi ali que, assim, em Minas Gerais, que a arte barroca começou a despontar com o Aleijadinho na escultura, e o mestre Ataíde na pintura. Então a gente tem, assim, a gente tem todas essas mudanças do Brasil, então que a arte, ela, como eu disse, a literatura, a arte em geral, ela também segue essas mudanças, né? Então a gente tinha os jesuítas, que foram os principais, lembrando que a Igreja Católica tinha grande domínio sobre o Brasil, então a gente tem os jesuítas, então a gente tem essa literatura, assim, que as características do barroco no Brasil são praticamente as mesmas características lá do barroco português, né? Que é o quê? Uma linguagem dramática, o racionalismo, o exagero, uso de figuras de
de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, todas aquelas características que a gente viu no barroco português, a gente vai ver também no barroco brasileiro. Então, assim, os principais autores e obras assim do Brasil, a gente tem Bento Teixeira, que ele foi o autor de Prosopopeia, que é o marco inicial. A gente tem, acho que o grande nome aqui, a gente tem o Gregório de Matos, que ele foi, acho que um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 7.000 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos, religiosos. Boa parte de sua poesia ironizava diversos aspectos da sociedade, por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Então, o Gregório de Matos, ele tinha essas duas, ao mesmo tempo que ele tinha textos religiosos, ele tinha satíricos, ele tinha líricos, ele tinha textos eróticos, ele já ridicularizava a sociedade, então ele era conhecido como Boca de Inferno, mas nada acontecia com ele porque ele ainda tinha uma proteção da igreja. A gente tem Manuel Botelho de Oliveira, a gente tem o Frei Vicente, a gente tem o Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica. Então esses acho que foram os principais assim, autores do barroco em português, no Brasil. Então é isso, gente. Esse foi um pequeno resumo sobre o barroco. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. E lembrando sempre que se vocês tiverem algumas sugestões de tema para as próximas aulas, para vocês deixarem aí nos comentários que aí eu tento gravar, beleza? E também lembrando sempre que se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, fortalece aí e ajuda a gente para frente. E agora também temos a página no Instagram, então segue lá a gente no Instagram, segue também a gente no Facebook, o link para vocês seguir a gente estão aí na descrição. Então é isso, e até a próxima aula. Tchau, gente!